Inclusive, aí nós vamos entrar num tema que eu amo falar, que é soberania nacional, defesa nacional. Legal. Bomba atômica, e aí? Bomba atômica brasileira, eu sou completamente a favor. Boa. E aí o pessoal vai falar, ai, Kogo, você quer aumentar o poder do Estado, nha, nha, nha. Pessoal, vamos ter estratégia. Não adianta o anarcocapitalista vir falar contra o poder da bomba atômica, etc., quando os globalistas querem nos invadir. Nós temos que aí fazer você frente aos entrou globalistas. Você entrou num tópico bem interessante, Cogos. Bem interessante mesmo. Você não acha que o anarcocapitalismo é meio ilusório? É meio fantasia de criança? Porque às vezes parece, entendeu? Eu entendo que, fundamentalmente, o respeito pelos valores que o anarcocapitalista preza, que é a liberdade individual, liberdade da propriedade privada, essas coisas, eu concordo com tudo isso. Mas não é bem ingênuo acreditar que é possível um Estado deixar de existir do nada, ou também é possível um Estado deixar de existir quando o mundo inteiro tem outros Estados que estão realmente querendo interessados no nosso território e vão fazer de tudo, até crimes, para fazer com que a nossa mente e o nosso interesse esteja voltado aos deles. Monark, vamos lá. Eu não concordo com você que o anarcocapitalismo seja um devaneio infantil, uma coisa pueril, utópica, mas eu concordo com você que existe aquele sujeito que é anarcocapitalista utópico, ideológico, né? E isso aí é um desserviço para o anarcocapitalismo. Porque eu defendo a bomba atômica brasileira, uma bomba atômica das forças federais, uma bomba atômica da Marinha do Brasil, uma bomba atômica do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, para conter o poder globalista. Só que isso é parte da minha estratégia para chegar ao anarcocapitalismo. O que não pode acontecer é uma revolução, um choque que ignore o processo de aquisição de virtudes da sociedade para que isso aconteça. O que eu defendo é que a sociedade adquira aquelas virtudes que são necessárias para chegar a um arranjo justo. E o anarcocapitalismo é o único arranjo justo. Só que para isso, nós temos que ter estratégia, nós temos que evitar choques, revoluções, derramamento desnecessário de sangue, omissões, admitir que pessoas sofram injustamente no processo. Então, é claro que as coisas vão acabar sendo feitas de forma gradual, de forma paulatina, mas eu não sou um gradualista porque eu não faço concessões de princípio. Eu não vou falar que imposto é justo e depois nós vamos cortando. Não, imposto é roubo. Agora, nós estamos numa guerra, nós temos que agir com estratégia, com prudência, com parcimônia. Faz parte desse processo o libertário, o anarcocapitalista, participar do processo político, seja como eleitor, como candidato, seja como concursado. Eu defendo libertários no judiciário, eu defendo libertários nas forças armadas e policiais, na política, obviamente. E eu defendo que nós tenhamos estratégia. Não adianta o libertário querer acabar com as forças de segurança e achar que vai ficar no mundo cor-de-rosa. As forças de segurança estatais são necessárias para evitar que a sociedade vire um inferno de um dia para o outro. Agora, à medida que a sociedade for crescendo economicamente, compreendendo as ideias anarcocapitalistas, nós podemos tornar a sociedade mais independente e finalmente chegar num arranjo de desestatização, fim dos monopólios, com o povo armado, com empresas privadas de segurança, com um exército que sirva o povo e não os políticos. Mas como que existe um exército sem ser estatal? Como que Já existiu, né, ao longo da história. Não, existem mercenários. Não, mas não é só mercenários. Existem exércitos cívicos. Então, os cruzados, por exemplo, a Ordem dos Templários eram ordens religiosas, militares. E estatais? Lutavam, não eram estatais, eram eclesiásticas. Como assim, eclesiásticas? Elas serviam à igreja, não ao Estado. Existiram... Porque a igreja era o Estado da época, né? Não. Não? Existiram, por exemplo, exércitos puramente privados em Gênova ou na Liga Hanseática. É o que está lutando a guerra da Ucrânia, né? Que eram pagos pelos comerciantes. Existem voluntários em diversas guerras. Tem voluntário ucraniano, tem voluntário russo. E tem mercenário. Tem mercenários de todos os lados. Tem os privateers lá, que era uma marinha privada que lutou na Guerra de Independência Americana. Enfim, o que o libertáriozinho ideológico não entende é que as Forças Armadas Nacionais e a polícia dos estados são essenciais para evitar que a sociedade se degenere no globalismo e no caos. Só a partir de uma ordem onde as Forças Armadas e a polícia são usadas contra o crime e preservando a liberdade do cidadão, é que a sociedade pode ter o tempo para evoluir nessas virtudes e se tornar cada vez mais independente das forças do poder, da tirania estatal, né? Então a bomba atômica brasileira é essencial. Eu defendo, inclusive, que se invista mais na defesa nacional. O Brasil ele é carente em diversas áreas militares, né? Mas não é dar força pro Estado que só é filha da puta pra caralho?
Não, o Estado é filho da puta, sem dúvida. Então, uma se dá tirania. bomba atômica pra ele é a solução? Ele não vai jogar bomba atômica na população. O que o Estado vai fazer com uma bomba atômica é pode jogar dissuadir assim, os globalistas. Os filhos da puta dos globalistas querem entrar aqui, Por que eles não vão jogar na população? porque aí é um tiro no pé. Eles vão falar, então esse é o Estado, vai ter uma revolta total, o Mas isso já Estado cai. aconteceu há muito tempo. Esse é o Estado, essa lógica já passou pela minha cabeça milhares de Mas vezes. tá cheio de gente que não enxergou o que você enxerga. Tem gente que acha que o Estado é Deus na Terra. O Estado não vai jogar uma bomba atômica na população. O que o Estado vai fazer com uma bomba atômica é evitar uma concentração ainda pior de poder. Quanto mais localismo, melhor. Isso é subsidiariedade. Quanto mais as decisões forem tomadas localmente, melhor. Quanto mais autonomia local existir, melhor. O pior dos mundos é um Estado mundial. A bomba atômica, ela vai balizar o sistema geopolítico no arranjo atual para evitar que ele se torne cada vez mais concentrado em blocos globalistas. Mas a gente não fica Por meio isso que refém da ideia estatal, então, nesse momento? Não, nós finalmente deixamos de ser refém dos interesses globalistas atlantistas que querem acabar conosco, que querem internacionalizar os nossos E de recursos. onde vem esses interesses, né? Dos outros estados? São de meta-estados. O Olavo chamava de meta-capitalista. Eu não gosto muito do termo, mas existem interesses financeiros internacionais que querem monopolizar todos os recursos do mundo, que querem criar uma grande empresa-estado global. E por isso eles querem atropelar a soberania dos países. Então, nessa situação, o Olavo de Carvalho falava isso, o localismo é melhor dos mundos. Mas se tiver que escolher entre a soberania das nações e o globalismo, nós temos que ser patriotas, nacionalistas e defender a soberania das nações. Mas não dá pra ser patriota, nacionalista e ser anarcocapitalista ao mesmo tempo. Não, é vetorial. Eu quero ir para o vetor do localismo e os globalistas do anticristo querem ir para o lado do globalismo. A bomba atômica vai fazer o seguinte, ó. Me empresta aqui, por favor. Opa. Pode Pode tirar, tirar? foda-se. Então, né, aqui nós temos o localismo, a autonomia das famílias, das comunidades locais. Aqui nós temos o globalismo, o império do anticristo, né, o Estado mundial. O que é a bomba atômica? A bomba atômica é aqui, ó. Daqui não passa, só pode ir pro lado do localismo agora. É verdade. Por isso que eu defendo a bomba atômica. Faz sentido, eu também defendo a bomba atômica. Eu acho que o Brasil tá jogando um jogo igual um bebê. Nem igual um bebê, igual um feto. Enquanto o jogo já tá muito adulto, entendeu? Por isso que nós temos que crescer no cenário internacional, não só na parte econômica, mas na parte militar. Eu defendo que nós tenhamos um sistema antiaéreo de médio e longo alcance, uma aviação de guerra operacional, submarinos nucleares, uma reserva. Isso é muito importante que eu vou falar agora. Não adianta ter um exército brasileiro ativo bom, né? Claro que tem que ter, mas o Brasil negligencia a sua reserva. Eu sou oficial da reserva. Você é? Eu fiz CPOR. Ó, se o Putin tivesse aqui, você tá fudido. Não, mas se a China, os atlantistas entrassem aqui, eu ia me voluntariar. Você voluntariaria... se fosse um russo, você se voluntariaria pra entrar na guerra contra a Ucrânia? Não. Eu sou brasileiro. Mas se fosse um russo? Não, se eu fosse um russo, eu nem sei o que eu seria. Eu sei que Deus me fez brasileiro. Nossa, se eu fosse russo, eu posso falar o que eu faria. Pegava o primeiro avião pra qualquer outro país que não fosse a Rússia. Faz sentido. É isso que eu faria. Não, tudo bem, vamos fazer o exercício mental. Se eu fosse russo e lutar numa guerra do Putin na Ucrânia, Deus me livre, eu não iria, não. Eu também não. E é por isso que tem 100 mil russos saindo da Rússia, né? Indo pra Geórgia, que é um país de fronteira da Rússia, né? Agora, se a ONU quisesse a Amazônia, Você lutaria? lutaria. Eu não lutaria, não. Eu tô cagando pra Amazônia. Eu ia só Não é questão da defender a minha Amazônia. vida mesmo, e é isso. questão de que isso seria o início do Império do Anticristo. Cara. Ah, pô, melhor ser dominado pelos Estados Unidos do que ser pelo brasileiro. Deus me livre, mano. O que você tá falando? Pelo amor de Deus. É bem melhor, pô. Você tá doido? Seria melhor que se o Cara, Brasil, aonde os o Estados Brasil Unidos... virasse o estado dos Estados Unidos. Seria bem melhor. Você acha que você ia ter o poder de compra do americano? Onde os Estados Unidos entrou, eles destruíram. O Brasil já tá destruído, já. O imperialismo americano destruiu o Oriente Médio. Os Olha, caras eu que mandam discordo- no Brasil pra um cara que manda nos Estados Unidos. Eu discordo de muita coisa do Farinato. Muita coisa. Tipo o quê? A economia, ele só fala coisas horríveis. Agora, eu concordo com ele que o imperialismo americano é um dos piores problemas que tem. E onde eles entraram no Oriente Médio ali, eles destruíram. Eu fico pensando, se a gente O entrar de um Afeganistão- jeito legal com eles, a Pensou gente no- pode ser um Porto Rico. Não, pelo amor de Deus, eu não quero ser colônia de ninguém. Isso já é colônia, pô. Isso já é colônia. Por isso, uma bomba atômica nós vamos mandar... Nós vamos só virar mais colônia ainda. Pensa no Afeganistão. O Afeganistão era um país que tinha livre mercado, tinha liberdade para as mulheres estudarem.
Chegou lá, os Estados Unidos financiou o Talibã. Financiou os precursores do Talibã, que eram os Mujahideen lá, para lutar contra os soviéticos, né? Aquelas guerras de procuração. Depois entraram lá dentro e o Afeganistão virou um terror, uma distopia. Lá tá difícil isso é agora. para dar um exemplo. Não moro lá, mas eu vi vídeos. Isso é para dar um exemplo. Então, nós temos que ter autonomia dos locais. Os Estados Unidos podem ser muito bom lá pro lado dele, mas eles mesmos invadiram o próprio sul do país quando eles quiseram se separar. É que eles já mandam na gente. Vamos só aceitar o poder deles. Quando os Estados Unidos se formaram, que as 13 colônias se uniram ali, a ideia era uma aliança militar temporária. Aí eles tinham a cláusula do direito à separação. E quando o sul dos Estados Unidos quis se separar, eles invadiram o sul. Hoje, se o Texas quiser se separar, vai ter outra guerra dessa. Então, poder centraliza, né? Agora, por que os Estados Unidos, aí eu vou concordar, eles têm coisas muito melhores que nós no campo econômico, né? Então lá, uma pessoa que faz um trabalho de blue collar, um operário de chão de fábrica, um lavador de prato, ele pode comprar um carro depois de pouco tempo de trabalho. Não, a vida lá é bem melhor do que aqui. Por quê? Livre são mais mercado, livre mercado. Livre mercado, caralho, porque eles são mais ricos. Por que eles são mais ricos, Monark? Porque eles não usam livre mercado. Que tá doido agora? Que tem aí? É a realidade, pô. Cogos, vamos ser... Você tem um... O problema do Brasil. Não mente pra galera aqui, o Brasil, vai. eu não tô mente pra galera aqui. Foi livre mercado. Gilded Age. Caralho, Cogos. Livre Indústrias mercado, livres. caralho. Então me fala por que os Estados Unidos é rico. Você tá doido, Monark? Porque eles usam o poder do Estado pra oprimir o resto do mundo. É por isso que eles são ricos. Porque eles não gostei do Afeganistão. Tava uma democracia ali, as mulheres tinham direito. Foda-se, eu quero o seu petróleo. Monark. Pau no seu cu. Vou financiar o Talibã. A verdade é Monark, essa. eu acabei de falar mal do imperialismo americano aqui, mas esse tipo de coisa, invadir os outros países pra pegar petróleo, não enriquece a faxineira nem o lavador de prato americano, pelo contrário, porque são eles que pagam os impostos pra sustentar o complexo militar industrial. Isso empobrece o povo comum americano. Mas a pergunta que eu fiz é por que o povo americano consegue ter um alto poder de compra com trabalho mais produtivo, faxineira consegue comprar um carro. Por quê? Porque eles têm um histórico de acúmulo de capital através do livre mercado. O século XIX todo ali tinha livre mercado, acumularam muito capital. Essas guerras imperialistas aqui são um fenômeno que vem da Primeira Guerra Mundial pra frente. Mas foi no século XIX, claro que já tinha os imperialismos ali, guerra hispano-americana, etc., em menor escala. Mas o acúmulo de capital que beneficia o trabalhador comum... invadiram o México. Mas isso é acúmulo de capital... Então, isso que você tem que isso aí só... ignorar, Não, isso aí eu não tô ignorando. Isso aí enriqueceu os corporativistas. E Halliburton, esse tipo de puto. Trickle down. Esse tipo de Trickle puto. down. Você tá no poder, você tá no país que manda em todo mundo, óbvio que você vai ser mais rico. Não. É óbvio. Não, Claro que é. Não é óbvio. Pra mim é. Não, porque a União Soviética invadia todo mundo também. E E o povo lá não tinha onde cagar. Depois, no final, no colapso. Não, que depois do final, o comunismo sempre foi uma grande farsa. O comunismo é a melhor o coisa que cidadão existe, Cogos. O cidadão soviético... O cidadão soviético... Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.